a circulação de veículos que se utiliza de energias renováveis, a construção, quando da elaboração de projetos para rodovias, e também se elabore projetos para a construção de ciclovias, fazendo com que as pessoas comecem a utilizar a bicicleta no seu dia a dia, ou seja, não somente para locomoção de final de semana e como atividade esportiva, mas sim como uma locomoção para ir à escola, para ir ao seu trabalho, né? É de importância muito grande. Inibindo, inclusive, e retirando das ruas, esse número exacerbado de veículos automotores, de utilização por 1 ou 2 passageiros. Introduzido a partir daí, é claro, os veículos de transporte de massa, como também a locomoção através da bicicleta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O CREA alguma vez se prestou a ajudar o governo da cidade ou o governo do estado com alguma ideia para melhorar alguma coisa, tipo trânsito, graciosamente, como um órgão que presta algum serviço? O senhor tem lembrança disso? Com certeza. Os cargos do CREA, do presidente, dos diretores, dos conselheiros, são honoríficos. Ou seja, essas pessoas, e aí eu me incluo, não recebem absolutamente, não têm remuneração por estar desenvolvendo essa atividade. É uma atividade honorífica. Nós temos um projeto importante, um plano importante da construção de ciclovias em nosso estado do Espírito Santo. Então, nós sempre ofertamos às prefeituras municipais e também ao governo do estado o nosso saber para a elaboração desses projetos de construção de ciclovia. Isso é desenvolvimento sustentável. Participamos em eventos de prefeituras, por exemplo, como as chamadas feiras do meio ambiente, feiras do verde, sempre lá com o nosso estande, conclamando as pessoas a fazerem a preservação do meio ambiente. Consciência. A consciência ecológica, isso é de fundamental importância. Afinal, o nosso estado, no plano nacional, ele se destaca em muito com a preservação da natureza, como, por exemplo, o projeto do agroturismo, como, por exemplo, as pequenas propriedades, fazendo a partir dali a economia familiar, né? Então, isso é muito importante. Historicamente, o estado do Espírito Santo é um estado, em quase 80% de suas propriedades, de pequenas propriedades. Então, isso fortalece o desenvolvimento sustentável, fortalece o meio ambiente e, sobretudo, faz com que aqueles produtores rurais, né, eles comecem a ficar na sua própria terra, no seu próprio local. Ou seja, é por isso que ali se instalam as escolas agrotécnicas, formando profissionais da nossa área de formação, os técnicos agrícolas, por exemplo. Por isso que existe o Centro de Ciências Agrárias, para formar engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, exatamente para que esses profissionais, caracterizadamente são filhos de produtores rurais, permaneçam no campo, para trabalhar o campo, trabalhar a nossa economia. Olha aí, o CREA atingindo o campo, a conscientização também do campo. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta ao senhor, o Dr. Luiz Fiorotti, presidente do CREA. Se o CREA administrando tantos segmentos de engenheiros, não há ali uma fogueira de vaidades, da qual o senhor tem que administrar se tiver? Por certo que sim. Em todo lugar tem isso, né? Tem. Na realidade, nós temos, percentualmente, no nosso conselho, os engenheiros civis Sim. que são maioria. Sim. Não é? Depois nós temos os engenheiros mecânicos, os engenheiros agrônomos, né? E em menor todos para o CREA engenheiros importantes. eletricistas, os outros em menor escala. Sim. Mas são tratados da mesma forma. Afinal,
eu sou presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Sim. Né? Embora tenha minha formação plena em engenharia civil. Né? Agora, todos têm um tratamento igualitário no CREA, todos, sem exceção. Né? Até porque eu fui reconduzido para um segundo mandato na condição de candidato único. Então, eu diria que... Já foi uma vitória, né? Uma excelente vitória, né? Dos profissionais, minha profissionalmente, e sobretudo daqueles que fazem com que o CREA se fortaleça cada vez mais. Portanto, respeitar todas as adversidades existentes dentro do nosso sistema, com bastante tranquilidade para analisar todas as reivindicações, faz com que o CREA do Espírito Santo se coloque cada vez mais no plano nacional. Veja, nós somos certificados ISO 9000/2008, ISO 9001/2008. Então, é o único CREA do Brasil que tem essa certificação em todos os seus serviços. Portanto, nos destacamos aí. Destacamos-nos também na oferta de serviços pela internet. Também, cerca de mais de 60 serviços hoje, a principal desses é a anotação de responsabilidade técnica, ART, que toda ela é informatizada, é também o único do Brasil. Então, o CREA hoje, esse ou aquele profissional, esse ou aquele empresário, esse ou aquele colaborador, pode nos perguntar, vamos fazer uma grande sede do CREA? Ora, se o profissional tiver um netbook, ou um notebook como o seu, mas um netbook com internet acoplada, tá certo? A internet sem fio acoplada, ele tem o CREA dentro da sua casa, tá certo? Não tem essa coisa chamada banco 24 horas? Sim. Ele tem o CREA 24 horas dentro da sua casa. Ou escritório online. Escritório online. Agora, é interessante saber que o CREA está desenvolvendo esse aspecto na tecnologia de ponta. Somos profissionais da área tecnológica. Da área tecnológica. Agora, veja bem, diz que vocês têm, eu li que vocês têm, tanto na revista da sua entrevista, como pelo release que nos foi apresentado, que vocês têm 23 mil associados. São 23 mil. Engenheiros. Profissionais da área tecnológica. 1/3 desses são profissionais de nível médio. Os 2/3 são profissionais de nível superior. Mesmo assim, é muita gente. Muita gente. E 5 mil empresas? 5 mil empresas. Cadastradas, associadas, o que seriam mais ou menos essas empresas? Essas empresas são empresas de construção civil e montagens, aí incorporando praticamente todas as engenharias, a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica. Temos empresas da área agronômica, que nós chamamos, não é? Essas empresas que vendem insumos agrícolas, empresas que prestam serviço no campo, enfim, temos os escritórios de arquitetura. Então, esse conjunto de empresas, esse conjunto bem diversificado de empresas, nos dão a tranquilidade de afirmar, 5.103, se não me falha a memória, empresas. Então a gente pode dizer que o CREA é uma potência.